Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana, estou aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Bem, a palavra que eu vou falar hoje, eu não sei se vai ser muito do agrado de muitas pessoas, né? Mas eu quero que vocês entendam, antes de vocês ficarem chateados, ou antes de vocês ficarem mesmo com raiva. Não é de mim que eu tô falando, né? Assim, eu tô pedindo assim, você ter um pouco de humildade, porque muita gente não tem muita humildade para ouvir, né? Embora que seja um mendigo falando a palavra de Deus, ou embora que seja um homem pelado, louco assim na rua, que você sabe, conhece, que tá falando a verdadeira palavra de Deus. Você fala, nossa, ele tá falando a verdadeira palavra de Deus. Temos que ser humilde para escutar o que o próximo fala, né? Porque se a gente não é humilde para ouvir o que os outros falam, quem somos nós para pedir perdão a Deus, né? Ou até pedir, poxa Deus, me escuta, sei o quê, né? Então, assim, muitas pessoas não têm aquela paciência de escutar, né? Já desagrada a pessoa mesmo, né? Já fica com aquela raiva, aquele ódio começando a vir no coração, já fica aquela coisa, quem é essa menina pra falar desse jeito? Quem é esse rapaz pra falar desse jeito assim? Não é de mim que eu tô falando, né? Eu não tô falando nem de mim, eu tô falando a palavra de Deus. É a Bíblia que diz, é a palavra de Deus que diz, né? Tem versículos, tem números para falar para você procurar na sua Bíblia, que qualquer Bíblia no mundo tem. Você fala, poxa, mas eu leio a Bíblia e não vejo isso. Gente, a gente lê a Bíblia, mas só lê o lado bom. Temos que entender o lado completo para poder entender. A palavra de Deus diz, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você bebe, você fuma, você mente, você rouba, você trai, você se prostitui, você adora outros deuses, você adora imagem, você se ajoelha para santos, você vai para macumba e tudo, e 10.000 tem que cair à tua direita e 10.000 à tua outra direita, mas tu não pode ser atingido? Então é isso, gente. Muitas pessoas acham, por que eu fui atingido? Por que, Deus? Por que eu fui atingido? Se a tua palavra está dizendo 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Gente, é por isso que a palavra de Deus diz, né? Pra gente ler, pra poder entender. Porque qualquer uma pessoa pode falar. A palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 5.000 em cima de tu, mas a gente não deve ser atingido, eu tô sofrendo aqui, né? Deus fala que pra gente comer o melhor da terra e estamos aqui comendo merda. Gente, vocês temos que entender quem somos nós para questionar Deus, né? Em primeiro lugar, porque tem muito a explicar, né? Em primeiro lugar, quem é eu, quem sou eu para chegar e colocar Deus na parede? Que é isso que os pastores ensinam hoje para as pessoas. Vamos, diga para Deus que você não aceita. Quem sou eu para não aceitar o que Deus faz na minha vida? Se eu tô rica, se eu tô lá em cima poderosa e daí Deus de repente coloca lá na lama, quem sou eu para falar para Deus? Não, eu posso chorar sim, claro, né? Eu posso chorar, né? Ficar triste. Mas quem sou eu para chegar a Deus? Por que o Senhor fez isso comigo? Senhor, tu não pode fazer isso comigo. Eu não aceito isso. Quem sou eu? Na verdade, será que eu sou uma santa ou um anjo de Deus? Né? Acho que nem um anjo de Deus, porque Deus, ele é Deus. Ele já está dizendo, eu sou o único. Antes de mim ninguém, nem depois. Né? Então, vários pastores ensinam ensinamentos errados para as pessoas. Se 10.000 à tua direita não te acerta e nem 10.000 à tua esquerda, mas tu não pode ser atingido, não é todas as pessoas do mundo, não. Deus, ele ama o pecador, não o pecado. Então por isso nós sempre vamos ser pecadores. Nós nunca vamos ser limpos do pecado totalmente. Nós sempre vamos ser pecadores, mesmo se batizando, né? Mas Deus vai nos perdoar quando a gente se batiza. Deus, ele vai nos perdoar dos nossos pecados. A gente nasce de novo. Para Deus é como se a gente tinha acabado de sair do ventre da nossa mãe ali, né? Então assim, gente, Deus, ele não leva tempo. Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância, né? Mas daí depois que você conhece ele, sim. Mas se você morre na ignorância ali, você vai ser julgado, né? Agora imagina se a gente busca Deus, né? Se batiza, é difícil. Agora imagina
morrendo sem Deus. Então assim, gente, Deus, Ele nos dá o que Ele quiser dar pra gente, né? E assim, muitas pessoas não têm a capacidade de entender o que Deus quer. Então às vezes você é traída, ou você é traído. Poxa, mas por que aconteceu isso comigo? Né? Porque assim, tudo Deus permite. Para você entender assim, tudo que acontece na terra é Deus que permite. Não estou falando que Deus é mau. Você sabia que o diabo é um dos servos de Deus? Porque Deus, ele já criou o diabo para esse tipo de coisa. Né? Então assim, Deus, ele já plantou o ensinamento dele, que está aqui na Bíblia. Né? Agora muitas pessoas conseguem ler vários e vários livros, quase a biblioteca inteira. Mas a Bíblia não consegue ler inteira, poder entender. Então a palavra de Deus diz assim: seja fiel a mim, né? Então quando você começa a seguir Deus, né? Começa a aceitar Deus, pelo que eu sei, os teus inimigos vão ser inimigos de Deus, né? Então assim, Deus, ele não deixa a palavra pra gente seguir, certo? Então assim, a gente começa. Quando a palavra de Deus diz 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, é para aquela pessoa que lê a Bíblia, né? Que segue a palavra de Deus, que tenta ao máximo buscar Deus. E se errarmos, poxa, Daí, eu errei, e agora? Será que Deus, longe de Deus há injustiça? Eu quero que vocês entendam isso, longe de Deus há injustiça. Mas para você poder entender, você tem que escutar o vídeo direito, você tem que buscar a palavra de Deus. Muitas pessoas não querem nem escutar a verdade. Porque a Bíblia diz, a Bíblia alerta sobre esse tipo de pessoa. A Bíblia fala: vocês falam a si mesmo, não nos anuncia a verdade. A Bíblia diz, né? Então Deus fala: cansado como eu estou de perdoar. Em Jeremias, porque daí eu não me lembro. Em Jeremias diz: cansado como eu estou de perdoar. Aí tem uma parte que Deus fala assim: quem é o meu fardo? Somos nós, gente. Nós somos o fardo de Deus. Aí os pastores ensinam as pessoas a colocar Deus na parede, a botar na mente das pessoas que nós temos dinheiro para comprar Deus. Que se Deus, como pode o criado ser maior que o Criador? Se Deus fez o ouro, fez a prata, fez a gente, fez os maiorais, né? Fez os ricos, fez os pobres, será que Deus, ele tem preço? Claro que não. Deus, ele fez o dízimo já para, porque ele gosta da obediência, né? Se você tem, poxa, se você tem, vamos supor, 50 centavos, né? Vamos supor assim, você tem um real, tira 10 centavos e dá para Deus. Agora, se você tem R$1 e fala assim: eu não vou tirar 10 centavos, porque daí não vai dar para comprar o meu pão. Mas eu sou dizimista, Deus sabe disso. Mas depois eu dou para ele, vou comprar o meu pão e depois eu dou os 10 centavos dele. Aí Deus vê, né? Será que você está sendo obediente? Aí você pensa: poxa, mas a pessoa está com fome, Deus vai entender. Deus, ele quer saber se você está fazendo a sua parte. Ele faz a dele, entendeu? Então assim, poxa vida, eu tô morrendo de fome, sabe? Só tem R$1 aqui, mas eu sou dizimista, né? Então eu vou tirar 10 centavos para Deus, vai desintegrar o meu pão. E agora, o que eu faço? Não, vou fazer assim então, vou tirar o R$1, vou comprar e depois eu dou para Deus. É aí que você está errando. Porque você tem 10 centavos devendo para Deus. Mas não é o real que você está, o dinheiro que você está devendo para Deus. É a sua obediência. Deus, ele não quer saber, gente, de boas. Claro, devemos ser umas boas pessoas, né? Mas muitas pessoas falam assim: ah, tá tendo um bolo lá na igreja para vender, tá tendo aqueles móveis para vender na igreja, mas é para ajudar uma instituição de criança que está morrendo ali. Deus, ele não quer saber, ele quer saber a Bíblia, a obediência. Se a Bíblia fala: não farás da casa do meu pai comércio, para tudo vai ter uma resposta. Mesma coisa se eu falar para uma pessoa idólatra: olha, a imagem é errada. Tá, mas se a gente não olha para uma foto de uma mãe ou de um pai, de um parente, sempre o mesmo pretexto, né?
Eu nunca escutei isso a primeira vez. Já é várias vezes que eu escuto isso. Será que você, pra Maria, vou dar um exemplo. Você senta, chega na igreja, faz o sinal lá da cruz, se ajoelha e pede. E roga, né? Santa Maria, blá 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 blá. Rogai por nós pecadores, né? Amém. Gente, você faz isso pra foto da sua mãe, do seu pai, do seu filho, porém qualquer ente querido? Aí você vai e fala, não, mas a foto da minha mãe eu olho igual a foto da Maria. Aí você fala, mãe, me protege, mãe. Você pede proteção para sua mãe? Você pede para ela proteger a sua família, a sua mãe? Muita gente que é católica, né, inventa resposta para tudo. Ou você pode mentir para mim, eu posso mentir para você, mas você não pode mentir para Deus e nem eu, né? Então assim, muitos pastores, então assim, esse é que tá o erro, gente. As pessoas sempre, em primeiro lugar, não querem escutar, incomoda a verdade, dói. Agora imagina quando vier a ira do Senhor, quando Deus se levantar do seu trono para nos pisar. Muitas pessoas não acreditam que Deus vai fazer isso. Como que Deus fez o mundo e quer destruir? Tá, e quem somos nós para pensar isso? Deus, ele é Deus? Acho que as pessoas não entenderam ainda. Deus, ele é Deus. Ele faz o que ele quer da terra. Ele faz o que ele quiser. Agora, quem é eu? Chegar a Deus, você não pode destruir a terra. Se para Deus a hora que ele quiser, ele pode tirar a minha vida. A hora que ele quiser, ele pode tirar a sua vida. Mas Deus, ele é misericordioso, para você entender como que Deus, ele é misericordioso. Deus, ele tem tanta paciência, tanta paciência, que não é, vamos supor, se você tiver 50 anos, não é de 50 anos que Deus está te perdoando. Os teus pais, ele perdoou, ele teve a mesma paciência com você. A tua avó, o teu avô, ele teve a mesma coisa. Os teus bisavós, ele teve a mesma coisa. Os teus tataravós, a mesma coisa. Os teus ele teve a mesma paciência. E está tendo até hoje. E se Deus não tivesse paciência, a terra já estaria em chamas. Gritos de dores e sofrimento já estavam aí. Mas Deus, ele tem palavra e ele tem a paciência. Muitas pessoas não acham pouco que Deus mantém ela viva. Muitas pessoas não acham pouca manter naquela oposição. Deus, ele pode querer você pobre. Ele quer saber a sua obediência. Nós, né, muitas pessoas olham mais para financeiramente. Se você está pobre, você está enfermo, você está com o diabo. Se você está rico, você está com Deus. Mas não é assim. Para Deus, rico e pobre são a mesma coisa. Para Deus, ele não julga mais ou menos do que ninguém. Deus, ele é justo. Longe de Deus a injustiça, longe de Deus, né, querer se vincar, vamos por assim, sem motivo. Porque a terra já está determinada. Ele já colocou lá em Apocalipse que vai destruir a terra, que vai ter a morte, vai fugir. Agora imagina uma dor tão grande que a morte vai ser um medo tão grande que até a própria morte vai fugir. Ai de nós, né? Mas temos chances para buscar Deus, para deixar a imagem, para deixar a ignorância, para deixar o eu não vou escutar, para deixar esse tipo de coisa, sabe? Essa arrogância, não dá tempo para deixar, porque nós temos isso, né? Agora vamos pôr um exemplo do viado, né? Do gay, não tem preconceito nenhum, nada, né? Eu não tenho preconceito, eu não tenho. Agora a palavra de Deus aqui fala pra gente falar. Se eu ver uma pessoa que ela tá adorando imagem, eu sei que é errado, se eu não falar pra ela, eu tô sendo pior do que ela. E eu vou ser responsável pela alma dessa pessoa, eu sabendo que é errado, né? Agora cada um tá de cada um a falar ou não. Agora se eu vejo o meu próximo indo pro inferno, eu posso falar. Agora a pessoa não quer ouvir, começa com arrogância, com ignorância. Aí quando chegar no Apocalipse, muitas pessoas vão blasfemar a Deus, vão falar palavrões com ele, porque vão ver que é verdade. E não vão aceitar que o dono deles faça isso com eles, né? Peixe no anzol
vai estar muito mais solto do que nós na mão de Deus. Agora imagina, Deus o peixe está preso ali no anzol, já nas mãos do homem. Agora imagina Deus na mão de nós, na mão de Deus. Ai de nós, né? Então, o problema hoje é que religiões, várias igrejas, não falo todas, né? A maioria não pregam o verdadeiro evangelho. Pregam um trechinho aqui, um trechinho ali, a metade ali. Mas o ensinamento correto para a obediência do grande Senhor não ensina, né? Poxa vida, mas a palavra de Deus fala que não é para vender churrasco, não é para vender, fazer da casa do meu pai comércio. Mas aqui é um churrasco na igreja que o pessoal compra, não é comércio não, minha filha, é só uma festinha. Mas por que cobra? Não, mas a feijoada ou o bingo é para ajudar a igreja. Deus não quer saber. O que você precisa para falar está no seu corpo, Deus já te deu. A boca, olhos, ouvidos, enfim, mais do que necessário, né? Tem a boca para falar e já tem isso aqui. Agora, se você se propõe a alugar um ponto mais do que você pode pagar, o problema é seu, não é de Deus. Agora, a obediência. Agora, para que colocar uma igreja se já começa desobedecendo a palavra de Deus? Não adianta, né? Se eu ganho, vamos supor, né? Se eu ganho 500, eu alugo um espaço de 200. Se eu ganho 1.000, eu arrumo um espaço de 500. Se eu ganho 2.000, eu arrumo um lugar de R$ 800, dá para me pagar tranquilo, sem pegar, arrancar o que o povo não tem, né? E ao mesmo tempo desagradar a Deus, cortar um dos mandamentos, que a palavra de Deus fala, cortou um, cortou dois, cortou três, cortou quatro. E assim vai. Se você mentiu, você ao mesmo tempo roubou, matou, se prostituiu, né? Enfim. É isso. Então o povo hoje em dia não entende muito a palavra de Deus, né? Então a palavra fala assim, o salmo, né? Salmo. O Senhor meu pastor nada me faltará. Você está no mundo assim, nem liga para Deus e nada pode faltar. Você mente, você rouba, você adora imagem, você faz isso, adora outros deuses, não está nem aí para Deus, mas nada pode faltar para mim. Está errado. Porque a palavra de Deus fala isso para aquelas pessoas que seguem a ela, a Bíblia. Ah, eu vou para a igreja, bati o ponto lá, Deus tem que me dar. Não, não é assim. Muitas pessoas, gente, a gente tem que se humilhar para Deus. Assim, tem que mostrar para Deus, Deus, eu não consigo ser um Senhor. Eu não consigo andar sem o Senhor, né? E muitas pessoas, não digo só você, eu também, eu falo em geral, porque eu também sou pecadora. Não pense que eu estou pregando aqui para vocês, que eu estou sendo superior a você, não. Eu estou apenas falando a palavra de Deus. Muitas vezes eu perguntei, Deus, se tudo, né, se tudo é, calma, se tudo o Senhor permite, né? Por que o Senhor permitiu que uma pecadora como eu, que somos pecadores, né? Não sou pecadora, você é pecador, né? O gay, o viado, né? Vamos supor assim dizer, ele é viado. Só que ele vai deixar de ficar com o homem para poder agradar a Deus. Só que aquela vontade dele sempre vai permanecer, né? Agora ele vai deixar de ficar com o viado para poder. É um exemplo que eu peguei para poder falar, gente, que eu não sei explicar direito, mas, né? Deus, ele sabe que a gente sempre vai ser pecador. Só que a gente vai lutar contra o pecado. E se pecarmos, temos o advogado que é Deus. Eu perguntei, Deus, por que eu estou pregando? Se eu sou... Por que eu estou pregando? Porque eu sou... Né? Até eu falei, poxa, você acabou de falar para questionar. Eu não estou questionando, eu estou apenas fazendo uma pergunta para Deus. Poxa, Deus, por que eu será que o Senhor realmente me escolheu para pregar a palavra de Deus? Porque eu sou uma pessoa pecadora, eu nunca imaginei pregar, nunca imaginei, né,
sei lá, falar da palavra de Deus. Nunca imaginei isso. E eu tenho muito medo de me afastar de Deus. E Deus fala, se a gente se afastar de Deus, a gente vai sofrer humilhações. Eu me afastar, maldito é o fruto do meu ventre, maldito é a cidade onde eu pisar, maldito é a planta que eu pisar. Então tudo vai dar errado para mim se eu me afastar, né? Então, gente, deixa eu ler aqui para vocês. Isaías 16. Isaías 1, 6. Não, Isaías 2, 6. O dia do Senhor. Vamos lá. Vós rejeitaste inteiramente vosso povo, a casa de Jacó, porque ela está cheia de adivinhos do Oriente e de agoureiros como os filisteus. Ela transigue com os estrangeiros. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e há tesouro sem fim. A sua terra está cheia de cavalo, e há um sem número de carros. A sua terra está cheia de ídolos, ou seja, imagens de Maria, santos, ou pessoas que você ama mais do que a Deus. É ídolo, né? Os homens se prosternam diante da obra de suas mãos, diante daquilo que seu dedo fabricam. Os mortais serão abatidos e o homem será humilhado. Vós não os perdoareis de maneira nenhuma. Refugiai-vos, nós, rocheados, escondei-vos debaixo da terra, sob o impulso do terror do Senhor, e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para aterrorizar a terra. Isso diz em Isaías 2, 6 em diante. Quando ele se levantar para aterrorizar a terra. Por isso que eu falo, ai da terra. Gente, Deus, ele é bom. Deus, ele é maravilhoso. Agora, quem merece isso de Deus? Ninguém merece. Mas Deus dá mesmo assim. Dá o perdão. Ele envia as pessoas para falar, para alertar. Não pense que Deus vai destruir a terra quando todo mundo não... Como, vamos supor, né? Quando ninguém sabe, Deus fala que vai destruir a terra quando todo mundo saber da palavra dele. Aí você fala, eu vou tampar meus ouvidos, blá blá blá, para não ouvir, nada, nada. Mas quando Deus chegar, é a hora. Aí, vamos supor, um exemplo, né? Aí um chega e fala, Deus, mas tem a fulano ou a ciclano que não sabe. Deus, ele manda um anjo gritando, saindo gritando a palavra dele sobre a terra, para todo mundo saber. E aí? Né? Então, quando ele se levantar para aterrorizar a terra, nós vamos ser humilhados, massacrados. Deus, eles não deixa para fazer o que quisermos, né? Jesus está lá, né? Nos protegendo, falando, e o diabo está lá também. Uma fulana fez isso, eu posso tocar na vida dela porque ela desobedeceu aqui. E o que Deus pode fazer? Isso está escrito. O diabo fala, né? Um exemplo. Está escrito que não façais da casa do meu pai comércio. Aquela igreja está fazendo, então eu posso ir lá. Fazer o meu teatro para poder levar as pessoas para o inferno. Ou eu posso fazer o que eu quiser. Certo? Então, gente, como é que fala? Resista o diabo e ele fugirá. Né? Vamos tentar, ler os mandamentos. Então, eu dei essa palavra em tuas mãos, que você possa buscar Deus e entender o verdadeiro Deus. Que eu tenho certeza, não é esse que muitas igrejas explicam, não. Esse é um falso Deus. Né? Nem esse da igreja católica, nem essas igrejas que as pessoas falam para Deus para pisar no diabo, né? Gente, você já teve a ideia
Do que você está falando? Para pisar no diabo? Não estou defendendo ele, né? Mas será que devemos falar essa palavra? Vamos, pisa, queima, queima o diabo. Mas será que pode falar isso? Procure na Bíblia, né? E daí você vai entender. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre queimar, pisar no diabo. Mais um ensinamento errado que os pastores ensinam para as pessoas, né? Então, para você, qualquer um outro pastor é um falso profeta, menos o teu. E aí é que é o erro, né? Vamos estudar o nosso pastor, né? Vamos abrir a Bíblia. Peraí, hoje o pastor falou sobre isso e tal. Vamos ver se pode. Bem, hoje o pastor fez lá um lanche. Só que não foi dado, ele cobrou 10 centavos. Não, 10 centavos não é nada. Mas é uma venda. Se você trocou um pavelinho, uma folhinha, um grão de arroz por 1 centavo que não vale mais, é uma venda, né? Vamos ficar em alerta. Porque Deus fala, uma piscada de olho sua pode ser vinda à volta dele. E aí, depois disso ainda tem mais chance ainda, né? Porque é bem mais difícil. Pra você ver como Deus ele só desiste de nós quando a gente fala, eu quero ir pro inferno. Aí não tem mais jeito. Porque quando você aceitar a marca da besta, aí não tem mais jeito. Outra vez, uma pessoa falou pra mim assim, ah, mas se vão procurar a gente, né? No caso, na marca da besta. No começo não vai ser obrigatório, né? Então, mas tem que ser na mão direita ou na testa, né? Que a Bíblia fala, que a Bíblia não vai mentir, né? Ou na mão direita ou na testa, que vai, né? Não é escondido não, é mostrando mesmo. E daí, né, você vai pegar e falar assim, poxa, mas é obrigado, porque a pessoa vai pegar você, vai torturar, cortar tua perna, cortar tuas partes íntimas, ou te estrupar, ou pegar teu filho, massacrar, cortar os dedos, tirar coração na tua frente, até você falar assim, não, para, eu aceito. Isso é obrigatório? Não. Obrigado é a pessoa pegar assim na tua mão e colocar. Agora quando você fala, eu quero, eu quero. Aí isso vai provar o teu amor para Deus. E aí vai ser mais difícil. Ou você tem que fugir, né? Passar fome por aí, fugir do mundo, das pessoas que tu conhece, mas aí vai ser bem mais difícil. O bom é a gente tentar fazer o máximo agora, porque depois Deus ainda dá chance, mas é bem mais difícil, né? Então, lembrem no dia do Senhor, quando ele se levantar para aterrorizar a terra. Deus ele é misericordioso, ele te ama, nos ama. Por isso que estamos vivos até hoje, né? Então, deixa a palavra em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, amém.